Olá pessoal, tudo bem? Para mim é um prazer estar recebendo vocês aqui no canal Descomplicando a Teologia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, filiada a CEADEB, tá bom? Tenho formação em pedagogia, matemática, também sou bacharel em teologia e autor do livro Descomplicando a Escatologia. Sou amante muito forte da escola dominical e também de teologia. Então, para mim é uma honra estar recebendo vocês aqui, tá bom? No meu canal, você sempre é muito importante que você possa se inscrever no meu canal. Nós estamos toda semana postando uns vídeos com subsídios teológicos da lição de jovens e também da lição de adultos. E estamos também com um curso de escatologia disponível para todos vocês. E toda semana, quando possível, estou sempre postando alguns vídeos relacionados a alguns temas de pregação, relacionados a alguns temas polêmicos também, que nós tratamos aqui na Bíblia Sagrada. E qualquer tema que você queira que nós estejamos assim comentando, por favor, deixe nos comentários qual tema que você gostaria do próximo vídeo, que eu vou estar atendendo todo mundo, tá bom? Hoje, por exemplo, vai ser um tema bem legal. Eu acho que você está aí na expectativa de ver quais são esses erros, né? O tema de hoje do nosso vídeo é 10 erros que os professores da escola dominical não podem cometer. É isso aí, meu irmão. Eu sei que tem pessoas que estão aí na expectativa, principalmente os professores iniciantes, ou talvez professores que já têm alguns anos também lecionando. Sempre é bom nós aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor. Eu já fui professor da escola dominical, já fui aluno da escola dominical, já fui professor da escola dominical, sou pretendente da escola dominical, leciono também na minha vida secular há mais de 20 anos, então a gente tem um pouquinho de conhecimento que vai assim ajudar vocês, tá bom? 10 erros que os professores da escola dominical não podem cometer. Anotou, pegou a caneta aí? Pega a sua caneta, olha, pega uma caneta, pega um papel, para que você possa escrever e assim você sempre está sempre revisando para você não cair nesses erros, tá bom? Vamos lá? 10 erros que os professores da escola dominical não podem cometer. Primeiro erro, deixar para estudar a lição na última hora. Meu Deus do céu, né? Isso parece uma coisa tão simples, mas vou contar um segredo para vocês. Tem muitos professores, com um pouquinho de desorganização na questão do seu tempo, acaba deixando para estudar a revista na última hora. Acaba deixando para estudar a revista lá no sábado, às altas horas da noite, aí já vai para a escola dominical cansado, ou acorda bem cedo para que possa fazer assim, uma leitura rasa da Bíblia Sagrada. Eu vou dizer para vocês, isso é um erro que prejudica totalmente a sua classe, a aprendizagem dos seus alunos e acaba sendo uma fonte de desmotivação para que os alunos participem da sua lição, da sua escola. Então eu recomendo que você não faça isso. Não deixe para estudar a lição na última hora. Até porque tem muitas coisas nas lições bíblicas que precisa consultar um dicionário. Tem palavras que ninguém consegue compreender todas as palavras. Então, às vezes, precisa tirar uma dúvida com relação ao subsídio teológico para ver se é um conhecimento que você não tem essa área. Então, você precisa estudar a sua lição antecipadamente. Por isso que existe na lição, vem leitura diária. Vem para você sempre, todo dia, estar fazendo uma pequena leitura para que quando chegue no domingo, você está apto e preparado para ensinar. Então, primeiro erro, vá guardando aí, viu? Não deixe para estudar a lição na última hora. Gostou dessa aí, viu? Então se inscreva, se você gostou, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, tá bom? E compartilhe mais para mais professores da Escola Dominical. Coloque esse vídeo no grupo lá da Escola Dominical para que os professores possam ter acesso e assim melhorar nas suas aulas. Vamos lá para o nosso segundo tema? Pois é, meu povo, vamos lá para o nosso segundo erro que os professores não podem cometer. É só ficar lendo a revista. Meu Deus, eu vou contar um segredo para vocês, viu? É muito chato para os alunos. Tem professores, meus irmãos, que lêem a revista toda durante as aulas. Eu quero avisar para os professores, né, para você que está me ouvindo agora, que a revista ela tem que ser lida, estudada em casa. Tanto os professores quanto os alunos. Então, o tempo é curto demais. Normalmente, o tempo para você explicar uma lição é em média de 1 hora. Então, se você passar o tempo todo lendo a revista, você não vai conseguir chegar no final dela nunca. Porque passou muito tempo lendo. A revista, ela é feita o seguinte, eu particularmente, quando eu vou ensinar, eu sempre leio antecipadamente a questão da revista e vou pontuando o que eu achei importante. Se eu achar que a leitura daquela parte da lição é interessante, eu vou lá, marco e posso ler sim. Não é que é pecado ou errado você ler a revista. O erro está em você ler a revista toda. Isso gasta muito tempo. É desmotivante para os alunos. Os alunos acabam não prestando atenção à sua aula. Qual o correto, então, pastor Giovanni? É você somente ler aquilo se for muito interessante. E se você não souber explicar com as suas próprias palavras.
Então você acaba requisitando a leitura, tá bom? Então, segundo erro, fica lendo a revista toda. A revista você lê em casa, você estuda em casa. Quando chega na aula, é hora de você apresentar o que você entendeu, o que você pode assim, contribuir para o crescimento dos seus alunos. Gostou dessa dica, hein? E aí, fala a verdade, você é desses professores que fica lendo a revista toda? Isso é péssimo para os alunos, tá bom? Terceiro erro que os professores da escola dominical não podem cometer é ficar dizendo toda hora que a lição é muito difícil. Eu vou dizer um segredo para vocês. Isso não ajuda nada na sua aula, não. Os alunos vão acabar perdendo interesse. Até porque na nossa realidade, muitos alunos nossos não sabem ler, não sabem escrever. Então, são muito dependentes da explicação do professor. E quando você fica dizendo durante sua aula que, gente, o assunto é muito complexo, o assunto é muito difícil, vai precisar de muita teologia, você precisa de teologia. Aí o pessoal diz, meu Deus do céu, esse negócio de dia, eu não sei como é que trabalhar. Então, na verdade, nunca fique nas suas... A gente sabe que tem temas que tem uma complexidade grande. Nós sabemos realmente que tem temas que vai trazer muitas dificuldades, precisa um pouco de compreensão. Mas é por isso que existe o professor. O professor está aí para isso, de pegar os assuntos difíceis e torná-los fáceis. Tirar aquela linguagem complexa existente dos livros e trazer na linguagem dos alunos. Muitas das vezes a dificuldade está aí, em você talvez querer aplicar a lição da mesma forma que ela está. Você precisa interpretar as coisas mais difíceis, tornando-a fácil para os alunos. Porque esse é o seu papel como professor. E não ficar dizendo que a lição é muito difícil, que precisa disso, precisa daquilo. Não precisa de nada. Precisa do seu interesse, da sua participação, de você ter estudado ela antes e perceber qual o grau de entendimento da minha turma, qual é a linguagem que eu vou utilizar, porque isso também é de suma importância. Você tem que saber qual a linguagem que você vai utilizar com a sua turma. Tem muitas classes de jovens, de adolescentes, tem classes hoje, né, da turma Ana, né, da terceira idade, que a sua linguagem tem que ser diferente também. E quando você fica dizendo que é muito difícil, os seus alunos vão perder interesse das suas aulas. Então, terceiro erro, não cometa mais isso. Ficar dizendo que a lição é difícil. Até porque, como você é um ótimo professor, você vai tornar essa lição, que é difícil, tornar fácil para seus alunos, e seus alunos serão gratos a você. Tá bom? Vou dizer para vocês, praticamente é o que mais acontece. Muitos professores caem nesse erro, que é ficar só contando experiências pessoais. Irmãos, os testemunhos, as experiências pessoais são válidas. Um professor da escola dominical pode utilizar? Pode sim. Mas não pode ficar passando o tempo todo contando experiências pessoais. Até porque existe um tema a ser trabalhado. Existe um conteúdo para ser passado. E quando você fica só contando testemunho, contando experiências, você está deixando de ensinar a revista. E aquela revista ela tem um objetivo, tem um propósito. E nós precisamos ter muita responsabilidade com isso. E tem muitos professores, na maioria das vezes, porque não leu a revista, muitas vezes porque não tem conhecimento com relação àquele tema. Aí pega uma parte da Bíblia que falou lá, né? E Jesus curou. Aí pega aquela parte, começa a contar 10 testemunhos que Jesus curou, e acaba deixando de trabalhar toda a revista. Isso não é correto, isso não faz bem para a sua turma. E tem alunos que até já sabem, meu Deus, lá vem a irmã fulana de tal, com certeza vai contar hoje aquela testemunho dela que Jesus curou ela, que Jesus fez isso. Não é que nós não podemos contar experiências pessoais, podemos contar, até porque serve de fortalecimento da nossa fé. Mas o que eu estou questionando aqui é que você, como professor da escola dominical, não pode só ficar contando experiência. Não pode ficar contando, trazendo a sua experiência para a classe e fazer isso da sua aula. Você precisa ter compromisso com o conteúdo, você precisa saber qual é o objetivo daquela lição, para que assim você e os alunos cada vez mais possam aprender. Cuidado, viu? Eu sei que Deus tem te usado, tem lhe abençoado, mas fique atento, tá bom? As suas experiências pessoais vão ter um momento certo de você estar contando. E a revista comunical tem que ser ensinada, tem que ser orientada, porque é isso que vai trazer força. É isso que vai fazer com que os alunos passem por experiências pessoais e vão estar aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor Jesus. Quarto erro que o professor não pode cometer, ficar só contando experiências pessoais da sua vida ou até da vida de outras pessoas. Pode ser contar, mas não passa a sua aula toda contando um testemunho não, que isso não traz a edificação total dos seus alunos. Tá bom? Vamos lá para o nosso quinto erro.
Pronto, pessoal, olha, mas já vou pedir a vocês um favor agora, viu? Por gentileza, viu? Se inscreva no canal aí agora. Se você não é inscrito no canal, pare um pouquinho aí, dá uma pausa aí no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, que é de suma importância. Ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, tá bom? E compartilhe esse vídeo para que mais professores tenham acesso. Vamos lá? Vou dar um tempinho. Marcou? Clicou já? Se inscreveu? Ativou o sininho? Pronto. Agora vamos para o nosso quinto erro que os professores da escola dominical não podem cometer. Sabe o que é? Falar devagar ou rapidamente. Meu Deus do céu. Como assim, professor? Me explica aí. Olha só, irmãos. Tem pessoas que quando estão ensinando, falam com a paciência, mais do que a paciência de Jó, viu? Então, é um erro que os professores não podem cometer, é isso. Falar devagar ou falar rapidamente. Tem professores, irmão, que vão explicar, diz assim, ó, meus irmãos, a Bíblia é sagrada, nós podemos ver, está escrito lá no Salmo. Meu Deus do céu. Os alunos, meu irmão, ninguém suporta não. Os alunos já falaram o versículo todo e você está ainda citando qual capítulo e qual versículo. Então isso prejudica muito a sua aula. E torna a sua aula muito monótona. E isso prejudica a aprendizagem, prejudica a presença. Então muitas das vezes os seus alunos talvez não estão querendo assistir suas aulas porque isso, você está falando devagar demais. Tá bom? Mas o outro erro também que alguns professores cometem é fazer o contrário. É falar rápido demais. Tem pessoas, irmãos, que parece que falam em um minuto, fala mais de 1000 palavras. Isso também prejudica o entendimento dos alunos. Tem alunos que tem professores que parecem estar narrando partida de futebol. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que cada vez mais nós devemos adorar o nome do Senhor Jesus, porque Jesus ele é bom, porque Jesus é maravilhoso. Então tem pessoas, você gostou, hein? Tem ou não tem? Tem professores que falam devagar demais e já tem professores que falam rápido demais. E veja só, a aula da nossa revista, a nossa lição, não pode ser, o professor não pode falar devagar demais, porque falta paciência ao povo. Mas também não pode falar rápido, porque senão os alunos não vão conseguir entender. Olha só, aprenda, viu? Você está ensinando na escola dominical e não narrando um jogo de futebol, viu? Cuidado. Fala a verdade, é interessante, né? E às vezes, irmãos, são erros que a gente nem percebe. E às vezes nossos alunos acabam ficando desmotivados, não vão para a nossa escola, quando sabem, oh meu Deus do céu, quem vai ensinar é quem? Chico? Não vou lá não, porque Chico, meu Deus, fala, a gente não consegue compreender nada. Então tome cuidado, porque é um erro que prejudica muito a sua aula, tá bom? Um outro erro, o sexto erro que nós não podemos cometer é não saber administrar o tempo da aula. É isso mesmo, é um grande erro. Já tive vários professores, mas são professores também como aluno, que tem professores, irmãos, que passam o tempo todo na lição somente no título. Eu sempre digo nas minhas aulas que o título é de suma importância, precisa ser trabalhado. Mas eu não posso passar a minha aula toda somente falando do título do texto. Eu preciso ter essa compreensão, esse entendimento de como administrar o tempo da minha aula. Porque já que tem um título, tem um ponto 1, tem um ponto 2, tem um ponto 3, tem a conclusão, eu preciso trabalhar todos esses pontos. Você pode até definir, você sabe mais em qual tempo da sua aula, é 1 hora, é 50 minutos, de acordo com a sua realidade, e dividir, olha, nesse ponto aqui eu tenho que passar 5 minutos, no outro tem que passar 10, no outro tem que passar 15, porque tem temas que são mais interessantes do que outro, tá bom? Uma das coisas também que prejudica concernente ao tempo são aqueles alunos, tem muitos alunos às vezes que acabam trazendo outros pontos, fazendo outras perguntas, que acaba prejudicando o andamento da escola. Então você precisa saber como administrar melhor o seu tempo, porque a lição ela tem o início, ela tem a introdução, ela tem um corpo ou meio e ela tem a conclusão. E você, como professor, tem que estar preocupado para que essas coisas possam sim acontecer. Porque tem lições, irmãos, que o aluno somente acaba estudando a introdução e o ponto 1. E os outros 2 pontos, que era de suma importância para que ele possa ter uma atividade, um conhecimento pleno daquele conteúdo. E às vezes você está deixando seus alunos ser alguns conteúdos que vão fazer diferença na sua vida, na vida dos seus alunos. Tá bom? Então, o sexto erro é não saber administrar o tempo da aula. Você precisa iniciar a sua lição e precisa terminar o conteúdo para que não fique nenhuma pendência. Vai que seus alunos precisem desse conhecimento no futuro. E às vezes, ai meu Deus, é porque o professor não me explicou essa lição não me explicou sobre isso não. Só ficava na introdução. Então fique cuidado. Às vezes também falta tempo, o tempo acaba, você não consegue dar a lição toda, é porque, olha, se prende à introdução, fica contando experiências pessoais, fica lendo a revista todo,
toda hora somente lendo a revista. Então tudo isso aí prejudica a sua administração, tá bom? O sexto erro, não sabia administrar o tempo da sua aula. Gostou, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho. Deus abençoe a todos. Um outro erro que nós não podemos cometer é fugir do tema. E eu vou dizer, isso é chato demais. Essa questão dos temas abordados na lição, irmãos, são temas que são orados, são temas que foram orados, são temas, irmãos, que trazem uma relevância muito grande para nossas vidas e para a vida da igreja. E às vezes tem muitos professores que já gostam de fugir do tema. Às vezes o tema está referente à oração e ele está falando de testemunho. Às vezes o tema está falando de libertação e ele está falando de Jesus atravessou o mar. Então nós precisamos ter muita preocupação, irmãos, de não fugir do tema. As revistas, irmãos, são revistas bem preparadas pedagogicamente. São revistas, irmãos, que têm um teor, têm um tema. São revistas, irmãos, que têm os objetivos que precisam ser alcançados de cada aula, cada disciplina, e tem a metodologia que nós devemos saber aplicar a cada uma delas. E tem muitos professores, irmãos, que já gostam de fugir do tema. Vem um tempo para se trabalhar a questão da oração, e a pessoa passa o tempo todo falando de cura, falando de pecado, falando de costumes da igreja, que a igreja tem tal costume e de tal. E às vezes, irmão, perde toda aquela aula que poderia ser de edificação espiritual, porque esses temas, irmãos, vêm abordar coisas que nós precisamos para a nossa vida cristã. Mas eu vou dizer, viu, o que tem de professor que já gosta de fugir do tema, às vezes, porque esse tema não é legal não tem relevância nenhuma não, aí acaba, é melhor a gente tratar de outro assunto. Então, para que a revista? Para que ficar comprando revista da escola dominical? E às vezes é por isso que muito quando você vai perguntar à classe, vocês querem revista? Os alunos dizem, não quero não, porque o professor não lê a revista. O professor não trata dos assuntos da revista. O professor não nos explica a revista. Então um erro que nós não podemos cometer é ficar fugindo do tema. É claro, evidente que o Espírito Santo ele pode nos tomar, é claro que o Espírito Santo ele vai saber muito bem aplicar, mas eu acredito que o Espírito Santo ele é ordeiro. E eu também acredito que esses temas abordados na escola dominical também são oriundos, foram inspirados pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter muito cuidado para não ficar fugindo do tema da nossa lição. Fica a dica, não fuja do tema. Estude, medite e trabalhe o que Deus colocar no seu coração, mas dentro daquele tema, em nome de Jesus. Essa aqui agora eu sei que vai ficar todo mundo assim, meu Deus do céu, você com certeza, você conhece algum professor que tem esse defeito, viu? Que tem essa dificuldade. O nosso oitavo erro que os professores não podem cometer é não dar oportunidade para que os alunos perguntem, questionem, opinem, expliquem. Porque a aula, irmãos, ela precisa ser uma aula participativa. Tem professor, irmãos, que quer falar a aula toda. É como se somente ele tivesse o conhecimento, somente ele soubesse explicar aquele conteúdo. E nós sabemos que a vida do professor, ela tem uma via de mão dupla. Muitas das vezes você como professor, você ensina, mas tem um aluno que pode ter um conhecimento melhor do que o seu. Pode saber de algo, trazer algo que vai trazer uma relevância muito interessante para a sua classe. Então você como professor não pode cair nesse erro pensando que só você sabe, que só você tem entendimento, porque você é o professor, você é o detentor do saber. E isso não existe. Nós aprendemos muito com os nossos alunos. Às vezes tem alunos que trazem contribuição de excelência para a nossa classe. Então, o oitavo erro é não permitir que os alunos perguntem, questionem, opinem, dê ideias, explique o conteúdo, porque é assim também que nós vamos perceber o grau de entendimento da nossa turma. E você, como professor, não pode passar a aula toda somente você falando, e os alunos tivessem fosse uma tábua rasa, como se os alunos não lessem a Bíblia, como se os alunos não tivessem a revista, e como só você, somente eu, tenho conhecimento para explicar o assunto. E nós sabemos de não. O grande segredo de um bom professor da escola dominical é saber mediar os conhecimentos. Tem muitos professores também que não abrem. Muitas das vezes é porque não está preparado, não estudou a lição, vai somente no improviso, fica somente lendo a revista. Aí acaba, quando o aluno suspende a mão para perguntar, não, já passou, deixa eu ler aqui, lê aí o texto. E a aula, na verdade, quanto mais participativa, mais aprendizagem terá. Seus alunos vão ter interesse quando você permite que os alunos perguntem. Quando os alunos, você deu para fazer alguma pergunta, eles possam estar interagindo com você. E tem aluno, irmão, que é muito estudioso, irmãos. Tem alunos que estão na sua classe aí, que se você der oportunidade a ele, um dia, ele vai saber explicar o assunto. E você não precisa ficar com medo, eu vou deixar de ser professor, vou perder minha vaga para o aluno. Irmãos, aquilo que Deus te chamou, ninguém toma.
Mas nós precisamos cada vez mais de novos alunos para a nossa classe. Às vezes falta professor. E muitas das vezes, dentro da própria classe, pode ter alunos que têm capacidade de ser um professor. Então, até você deveria sentir orgulho disso. Quando você percebe que tem algum aluno seu que é estudioso, que é participativo, você já tem que estar visando ele, preparando ele para futuramente ele ser um professor da classe, da escola dominical. E quem sabe você ser o superintendente. A nossa vida, irmão, na igreja vai crescendo, crescendo, crescendo. E nós não podemos impedir o crescimento de ninguém e ninguém também toma o nosso lugar. Então, o oitavo erro é esse. Não permitir que os alunos participem, opinem, perguntem, questionem, expliquem parte da lição. Porque aí você, quem consegue fazer isso, irmãos, a aula fica tão maravilhosa. Diz, rapaz, que aluno inteligente, como o aluno está estudando a Bíblia, como a aula foi tão participativa. Quanto mais sua aula for participativa, mais você terá alunos com interesse de participar das suas aulas. Não cometa esse erro, abre espaço. Mas eu também dou um conselho, viu? Estude a lição. Leia a Bíblia Sagrada, procure algum subsídio teológico. Ah, pastor, eu não tenho. Então você vai ter uma agora. Assista meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho, para receber todas as nossas notificações, viu? E toda semana tem vídeo novo, viu? Da Escola Dominical, tanto da lição dos jovens quanto também dos senhores. Então você não tem mais essa desculpa para dizer que você não tem subsídio teológico, porque agora você tem um canal Descomplicando a Teologia. Deus abençoe a todos. Tem ainda, gente, tem ainda 2 erros que muitos professores cometem. Coloca aí no comentário aí se algum desses erros você comete ou se conhece algum professor da escola dominical que comete esses erros. Meu Deus do céu, talvez esse erro aqui agora, o 9º erro, ele tem muitos professores que são assim, viu? Às vezes até porque tem muito conhecimento, às vezes estuda muito e acaba caindo nesse erro. Olha, esse erro aí agora eu sei que tem muitos professores que acabam errando com relação a isso, tá bom? Às vezes pensa que está ajudando, mas está prejudicando a aprendizagem. Que erro é esse, pastor? É ficar constrangendo os alunos com perguntas difíceis de se responder. É ficar, às vezes, questionando demais, constrangendo demais. E você sabe, irmãos, que todo mundo tem sua forma, sua maneira de ser, sua maneira de entender as coisas. E tem pessoas, irmãos, que têm uma vergonha tremenda de falar. Enquanto você, enquanto professor, fica questionando ele, constrangendo ele a responder aquilo que ele não quer, esse aluno vai fugir da sua escola. Esse aluno não será participativo na sua aula porque ele não tem essa habilidade, não tem esse conhecimento, ele é tímido, ele tem essa dificuldade de falar. Então você, como professor, você precisa identificar o jeito do seu aluno. Tem aluno que gosta de participar, tem aluno que fica doido para você perguntar para mim, levanta a mão, quem quer responder? Não, tu não. E às vezes isso acaba prejudicando o aluno. Então você, como professor, nunca, nunca, nunca fica constrangendo alunos a responder coisas que eles não querem. Ou às vezes você pergunta algo já sabendo que eles não sabem e fica questionando, mas você já sabe, você já percebeu que ele não tem conhecimento. Então o erro é você ficar insistindo com perguntas difíceis que seus alunos não sabem, tá bom? Não faça isso não, vamos ajudar, vamos compreender. É claro, evidente que você pode fazer as perguntas, você pode lançar perguntas, fazer um ou outro, perguntar, mas se você percebeu que ele não respondeu, é porque ele não tem conhecimento, ou às vezes ele não quer. E isso nós devemos respeitar a opinião dos nossos alunos, porque muitas das vezes nós somos assim também. Quando nas igrejas que tem o estudo para os professores, que é muito importante, nós sabemos que essa pandemia tem sido difícil, mas tem muitas igrejas que têm estudo para os professores. Quando o professor mestre está ensinando, poucos professores gostam de estar respondendo. Gente, que você sabe tal coisa, ninguém gosta de responder. Então, por que na hora de ensinar, nós queremos que os alunos estejam respondendo coisas, às vezes perguntas até difíceis de se responder? Tá bom? Então tome cuidado, não fique constrangendo seus alunos a responder aquilo que eles não sabem ou aquilo que eles não querem. Vamos respeitar, mas vamos motivar, vamos incentivar para que os alunos cada vez mais tenham interesse de participar nas nossas aulas, mas respeitando cada um que fica bem melhor, tá bom? Vamos agora para o último. Estamos chegando no final, viu? Mas já quero parabenizar todos vocês que assistiram até o momento. Se você assistiu é porque você está tendo interesse de ser um melhor professor, de ensinar melhor, já quero lhe parabenizar. E já peço também, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, sabe? Deixe o comentário o que você achou, o que você discorda, o que faltou mais, você lembrou de algum erro que os professores cometem, tá bom? Coloque aí nos comentários, também vai muito estar nos ajudando, tá bom? E compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem conhecimento. Com relação a esse 10º erro, gente, é algo que eu particularmente já tive professores assim. Tive professores que cometiam esse erro.
Fala logo, professor, fala logo, pastor. Veja só, o 10º erro é confundir ensino com pregação. É isso aí mesmo. Você já teve um professor assim, hein? Como assim, professor? Explica melhor. Tem pessoas, irmãos, que confundem a área de ensino com pregação. Até porque talvez as pessoas são pregadores e às vezes o pastor precisa dele como aluno, como professor da escola dominical e coloca ele. Vamos ouvir, né? Vamos colocar como professor da escola dominical o pregador fulano. Aí quando ele vai dar aula, ele começa a pregar. Os alunos ficam tudo sentado lá, ele pega aquele tema que vai abordar e começa a pregar. Eu já tive professores assim. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo, ele na cruz do Calvário, ele morreu por nossos pecados e nós devemos também ter compromisso com ele, devemos valorizar o que Jesus Cristo ele fez. Até em mistério ele falava, porque ele não tinha essa habilidade de ensinar. Porque, irmão, pregar, nós sabemos que existe um pouquinho mais de eloquência, existe um pouquinho mais de euforia, nós sabemos disso. Mas a parte de ensino, você tem que estar falando na linguagem compreensível. Você tem que falar, não pode falar devagar demais e nem rápido. Você precisa ter um tom moderado para que os seus alunos possam compreender. Para que a intenção, irmãos, do ensino é que haja uma aprendizagem. Então você não pode confundir ensino com pregação. Eu já vi pessoas, irmãos, que realmente colocavam todo mundo lá sentado, botavam uma mesa, fazia de púlpito, e ele ficava atrás da mesa e começava a pregar mesmo. Pregava, e o povo dava glória a Deus, e o povo aleluia. E muitas das vezes, irmãos, quando termina a lição, quando termina a escola dominical, eu perguntei aí, a lição falou de capaz? Não sei não, mas a lição hoje, a aula foi fogo puro. Mas é um fogo, irmãos, que não traz uma edificação espiritual e nem traz o conhecimento. E a Bíblia Sagrada deixa claro que o que faz o povo perecer é a falta de conhecimento. Então, 10º erro, não confunda jamais ensino com pregação. A escola dominical é lugar de você ensinar. Você precisa ter calma, você precisa ter habilidade para que você possa falar e o seu aluno entender, ter compreensão. Precisa ter a participação. Você precisa da oportunidade para que o aluno questione, o aluno fale. E às vezes na pregação você fala meia hora, 1 hora você pregando e os seus alunos não têm oportunidade de perguntar. Você pode até falar até coisas interessantes, o seu conteúdo pode até ser bom, mas por causa da pregação você vai perder, os alunos vão perder interesse de participar, não vai ter momento de participar, momento de perguntar alguma coisa. Isso acaba prejudicando também o andamento da escola dominical. Então não cometa esse erro jamais. Ensine a palavra do Senhor. Agora, se você tiver o dom de pregar, meu irmão, pregue no culto de quarta-feira, pregue no culto de domingo, pregue no ciclo de oração. Agora, na escola dominical, não. A escola dominical é de você ensinar a palavra do Senhor Jesus. Então, 10 erros que o professor da escola dominical não pode cometer. Vamos lá? Primeiro erro, deixar para estudar a lição na última hora. Olha só. Segundo erro, ficar somente lendo a revista. Terceiro erro, ficar falando que a lição é muito difícil. Meu Deus, isso prejudica tudo, né? Quarto erro, ficar contando experiências pessoais. Quinto erro, falar devagar ou rapidamente. Isso não vai trazer entendimento nenhum para os seus alunos. Sexto erro, não saber administrar o tempo da aula. Você precisa dar a introdução, o meio e a conclusão da sua revista. Aí sim você estará dando edificação espiritual para os seus alunos. Sétimo erro, não fugir do tema. Meu irmão, se está falando de cura, fale de cura. Sabe? Se está falando de libertação, fale de libertação. Se está falando do Novo Testamento, fale do Novo Testamento. Mas respeite o tema, siga a ordem, que assim você se dará bem, tá bom? Oitavo erro, não dá oportunidade para que os alunos perguntem, questionem, opinem, expliquem e assim por diante. Não abrir espaço para que os alunos participem da sua aula. Não precisa ficar com medo não, ninguém vai tomar seu lugar não, viu? Nono erro, ficar constrangendo os alunos a responder aquilo que eles não querem ou aquilo que eles não sabem. Pergunta, você pode fazer pergunta, pode questionar sim, mas cuidado para não ser um constrangimento da forma que você está fazendo, porque daqui a pouco esse aluno vai sumir da sua escola. E eu vou dizer, viu, você teve participação. Agora, 10º erro, confundir ensino com pregação. Você pode pregar no ciclo de oração, você pode pregar no culto de quarta, você pode pregar no culto de domingo, você pode pregar nas campanhas, você pode pregar na rua, você pode pregar onde você quiser, mas a escola dominical é lugar de você ensinar a palavra do Senhor Jesus.
Eu espero, irmãos, que com esse conhecimento, eu espero que esse vídeo venha ajudar muito você, que é professor da escola dominical, que venha ajudar você a ter entendimento de como ser o melhor professor, tá bom? Não estou aqui para me dizer que eu sou melhor do que ninguém, a minha intenção é estar ajudando você como professor. Muitas coisas que eu falei aqui, eu confesso para vocês que eu já fiz alguma vez na minha vida. Confesso para vocês. Mas com o decorrer do tempo eu preciso melhorar cada vez mais a minha função de professor, principalmente ainda professor do reino de Deus. Mas já encerro esse vídeo dizendo que Deus possa estar lhe abençoando. E não se esqueça, pelo amor de Deus, se inscreva no canal. Por que se inscrever no canal, pastor? Porque toda semana eu estou postando subsídios teológicos da revista de adultos e de jovens. Toda semana eu estou postando um vídeo sobre escatologia e vários temas também de pregação e assim por diante. Então esse canal vai estar lhe ajudando a ter cada vez mais conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E que Deus os abençoe, fique com a paz do Senhor Jesus. E brevemente eu vou lançar um outro vídeo, como deve ser a aula de um professor da escola dominical. É isso aí, eu falei hoje dos erros, mas posteriormente eu vou fazer um vídeo também sobre 10 coisas que todo professor da escola dominical deve fazer. Tá bom? Se você gostou, e já deixa aí algumas dicas, né? De como deve ser uma aula do professor da escola dominical, né? Já deixa algumas dicas aí para mim, tá bom? E Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome de Jesus.